Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 23 e 24 do curso de Física 4, Corrente Elétrica. Bom, a gente vai iniciar agora a eletrodinâmica. Nas aulas anteriores a gente aprendeu tudo da eletrostática. A gente aprendeu que quando você tem duas cargas próximas, você tem uma força elétrica, que é Kq, Qzinho, o módulo, né, dividido pela distância ao quadrado. Se você tem uma carga maior que a carga Qzinho, você tem um campo. O que é o campo? O campo de uma carga elétrica, de uma carga geradora de campo elétrico. É Kq dividido por D ao quadrado. Se você pegar isso daqui, ó, e colocar aqui, você tem que a força elétrica é igual a carguinha multiplicado pelo campo. Então, o campo e a força elétrica é vetorial. Bom, isso aqui em termos vetoriais. Mas você também tem os termos escalares. O que é escalar? É o potencial elétrico. O potencial elétrico é uma constante multiplicada pela carga dividido pela distância ao quadrado. Então, se você tem uma carga geradora, você vai ter o campo e cada ponto desse campo você vai ter um potencial elétrico. Se você pegar uma carga aqui e uma carga menor e ir para cá, você tem um potencial elétrico aqui final e um potencial elétrico aqui inicial. Bom, se você estiver indo para cá, você tá realizando o trabalho. Por quê? Porque o trabalho é a força multiplicado pelo deslocamento. O deslocamento seria daqui para cá. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a carga multiplicado pela diferença de potencial. Potencial inicial menos o potencial final. Então, o trabalho da força elétrica vai ser igual a carga multiplicado pela a voltagem, né, pela DDP, pelo U. Então, toda vez que você tiver um trabalho da força elétrica, vai ser carga multiplicada pela diferença de potencial. Bom, isso aqui em termos escalares, portanto, a carga influencia se é uma carga positiva ou uma carga negativa. Toda vez que você tiver um trabalho da força elétrica e ele for negativo, você tem que a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial. Toda vez que você tiver um trabalho da força elétrica positivo, você tem que a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Ok, então o que a eletrodinâmica vai estudar? A eletrodinâmica vai estudar justamente a carga e movimento. Por quê? Vou apagar isso aqui, agora a gente vai começar a entender o que é fundamental que você entenda isso aqui, ó, o trabalho. Por quê? Porque quando você tem um trabalho negativo, o que seria um trabalho negativo? É pegar essa carga, digamos que ela é uma carga positiva. Se essa carga positiva se aproximar da carga geradora que é positiva, o trabalho vai ser positivo, vai ser negativo. Por quê? Porque ela vai perder energia cinética, mas vai ganhar energia potencial. Então, tudo na natureza tende a menor energia potencial. Se você está aumentando a energia potencial do sistema, você tem que estar realizando o trabalho. E é justamente aqui que você vai ter que entender para entender como que um circuito elétrico funciona. Por isso que você tem que ter energia para ter um funcionamento de um sistema ou de um... você precisa de trabalho para que o sistema continue funcionando, para que o sistema elétrico continue sobrevivendo ou continue ocorrendo a energia cinética, a corrente. Então, você precisa realizar trabalho para que o sistema elétrico continue funcionando, ok? Por quê? Vamos lá. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, digamos que você tem aqui um fio. Você tem um fio de cobre. Então, aqui você tem um fio de cobre. Você sabe que um fio de cobre, ele é um metal. O que o metal tem de importante? Ele tem os mar de elétrons. Você tem que aqui vai estar os prótons, ó. Aqui vai estar os prótons, um monte de prótons. E você vai ter o mar de elétrons, vários elétrons. Você concorda que aqui não tem uma diferença de potencial, mas se você aplicar uma diferença de potencial, por exemplo, aqui sendo positivo e aqui sendo negativo, o que é a diferença de potencial?
é ter, por exemplo, aqui tem, tem mais carga e aqui tem menos carga. Aqui vai ter um potencial maior e aqui vai ter um potencial menor. Bom, se você tem uma diferença de potencial, os elétrons que estão formando esse metal, eles vão percorrer sempre para um maior potencial elétrico, que seria esse daqui. Então os elétrons vão começar a migrar de forma ordenada para o maior potencial elétrico. Por quê? Porque, se você tem um maior potencial elétrico, aqui vai ser os potenciais elétricos. Potencial aqui seria 100 e aqui seria o potencial de 50. Digamos que aqui é 100 e aqui é 50 volts. Bom, o que está acontecendo? Você tem que o trabalho da força elétrica, vai ser a carga multiplicado pela diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a carga multiplicado pelo potencial inicial. Digamos que esse elétron estava aqui. Qual seria o inicial? 50. Menos o potencial final, 100. Mas você tem que essa carga é o elétron, portanto, a carga é negativa. Então, o trabalho da força elétrica vai ser menos a carga multiplicado por menos 50. Então, o trabalho da força elétrica vai ser mais 50Q. Se você tem um trabalho positivo, isso quer dizer o quê? Se o trabalho for positivo, o trabalho é motor. Portanto, você está ganhando energia cinética, a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Se a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial, você tem que a energia potencial final vai ser menor do que a energia potencial inicial. Então, para ganhar energia cinética, você diminui a energia potencial. Por isso que a carga negativa tende para o maior potencial. Por quê? Porque é espontâneo. Tudo na natureza tende a ir para o menor potencial. Por quê? Porque no menor potencial você está mais estável. Justamente por isso que o elétron tem a tendência à espontaneidade de ir para o maior potencial. Mas não se esqueça que as cargas positivas, elas também vão migrar. Não só os elétrons vão caminhar, e sim as cargas positivas também. Por quê? Porque a carga positiva seria justamente essa que está aqui, Essa que está aqui, está no 100 volts. Então, digamos que aquela carga aqui estava o elétron e ele migrou para cá. Ele migrou para o maior potencial. E aqui está o cátion. O que o cátion vai fazer? Vai para o menor potencial elétrico. Por quê? Porque o trabalho da força elétrica é a carga multiplicado pela diferença de potencial. Então, o trabalho, isso aqui, para o elétron. Agora vamos falar dos prótons. Então, vamos falar dos cátions, né? Cátions. Então, o trabalho da força elétrica vai ser mais que multiplicado pelo, ele estava em 100 volts, menos 50 volts. Então, o trabalho da força elétrica vai ser mais que multiplicado por mais 50. Então, vai ser mais 50Q. Perceba que o trabalho for positivo. Se o trabalho é positivo, você tem que a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Se a energia cinética final é maior, a energia potencial final é menor do que a energia potencial inicial. Por isso que é a espontaneidade de um cátion ir para o menor potencial. Por quê? Porque ele diminui sua energia potencial elétrica, ele diminui sua energia potencial, que é algo espontâneo, mas ele aumenta a sua energia cinética, portanto, ele ganha velocidade. Por isso que os elétrons tendem a ir para a esquerda, enquanto que os prótons estão indo para a direita. Isso é corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É o elétron ou o cátion do metal indo para o menor potencial elétrico. Isso que é uma corrente elétrica. Então, quando você tem diferença de potencial, o cátion vai para o menor potencial e o elétron vai para o maior potencial. Por quê? Porque ele diminui sua energia potencial, mas aumenta sua energia cinética. Então, quando você tem uma diferença de potencial em um fio metálico, você tem que, se você pegar uma secção aqui,
e olhar essa secção, você vai ter exatamente isso. Você tem que a corrente elétrica vai ser a variação da carga dividido pelo tempo. Por quê? Por que variação da carga? Porque vai estar cargas passando por aqui, indo para o maior potencial elétrico e indo para o menor potencial elétrico. O elétron indo para o maior potencial elétrico e os cátions indo para o menor potencial elétrico. Então, a corrente vai ser esse fluxo de elétrons ou cátion dividido pelo tempo, que é o quê? Como se fosse uma velocidade. Então, o que é a variação da carga? A variação da carga, você pode falar que o que é quantidade de carga? Então, seria isso aqui, ó, seria o Qzinho, né? Então, a variação de carga. Então, o que é carga? O carga é a quantidade de elétrons multiplicado pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, portanto, é Coulomb dividido pelo tempo. O que é Coulomb? Coulomb é a quantidade de carga. Portanto, a corrente elétrica vai ser N multiplicado pela carga elementar dividido pelo ΔT. Ok? Então, toda vez que você tiver uma corrente elétrica, o que é uma corrente elétrica? É um fluxo de elétrons e cátions indo para o menor ou maior potencial elétrico, justamente à procura da menor energia potencial. Se você está na menor energia potencial, você tem maior energia elétrica. Bom, você pode perceber que a corrente elétrica ela é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque a quantidade de carga é igual a corrente multiplicado pela variação do tempo. Então, isso aqui seria a mesma coisa que y igual a vezes o x. Então, toda vez que você varia o tempo, você está variando a carga. Então, seria assim, ó, mais b, né? Teria o b é zero. Então, no gráfico, olha como seria o gráfico da carga em função do tempo. Bom, a carga em função do tempo, o b como é zero, vai começar aqui. E é uma função do primeiro grau, portanto é uma reta. Se é uma reta, aqui vai ser o tempo e aqui vai ser a quantidade de carga. E o que seria esse ângulo? Então, a tangente do ângulo θ é justamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a carga dividido pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ao ΔT. O que é carga dividida pelo ΔT? Então, a tangente de θ é justamente igual à corrente. Ok? Então, toda vez que você tiver a tangente de θ, ela vai ser igual à corrente. Então, toda vez que você tiver um gráfico de carga em função do tempo, a tangente dessa reta será a corrente elétrica. Ok? Por quê? Porque é uma função do primeiro grau. Então, vamos relembrar. Bom, e agora se você tivesse a carga em função do tempo? Se você multiplicar isso aqui, que é importante falar disso aqui também. Isso aqui, se você pegar a área de ΔT e a carga, então a área é numericamente a quantidade de carga. Ok? Então, a quantidade de carga é numericamente a área. Ou então, a área é numericamente a quantidade de carga. Então, você tem que a tangente de θ é igual à corrente e a área vai ser igual à quantidade de carga para esse gráfico. Então, toda vez que você tiver um gráfico de carga em função do tempo, você tem duas informações. Primeiro, você tem a corrente. E segundo, você tem a quantidade de carga calculando a área. Ok? Então, vamos relembrar. Toda vez que você tiver uma diferença de potencial aplicada em um fio metálico, pela a condição de ser um fio metálico, a condição de ser justamente ter o mar de elétrons, elétrons soltos, esses elétrons vão ficar em um movimento ordenado. Qual será o movimento ordenado? O movimento ordenado vai ser para o elétron ir para o maior potencial elétrico. Por quê? Porque indo para o maior potencial elétrico, ele está diminuindo sua energia potencial, portanto está aumentando sua energia cinética, por isso que ele vem para a esquerda. E os cátions vão para a direita. Por quê? Porque eles vão à procura do menor potencial elétrico, justamente para baixar sua energia potencial elétrica e aumentar sua energia cinética. Por quê? Porque na natureza tudo tende ao menor
a menor energia potencial. Beleza? Eu falei que a corrente elétrica, a corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. A variação da carga dividido pelo tempo. Então a corrente elétrica, o que é carga? A carga é N, quantidade de elétrons, multiplicado pela carga elementar dividido pelo ΔT. Falei dos gráficos, agora o que é importante falar? Como que a corrente elétrica mantém um sistema elétrico. Vamos lá, vamos entender isso aqui que é fundamental para a eletrodinâmica. Digamos que você tem um circuito elétrico assim. No circuito elétrico você sempre vai ter assim. Um circuito elétrico é sempre formado assim, na maioria das vezes. Bom, esse maior pauzinho aqui, esse maior pauzinho é justamente esse maior pauzinho. Aqui é uma resistência e aqui é esse menor pauzinho quer dizer que aqui tem um menor potencial elétrico. E aqui o maior pauzinho é que você tem um maior potencial elétrico. Bom, esse sistema elétrico ou esse circuito elétrico, ele é formado por um metal. Se é formado por metal, vai ter o mar de elétrons e os cátions. Se você aplicar uma diferença de potencial aqui, nesse exato momento, o que vai acontecer? Não tem elétrons nesses fios? Então o elétron ele vai de encontro imediato para o maior potencial elétrico. Ele vai fazer isso. Então o elétron vai vir para cá. Por quê? Porque ele vai para o maior potencial elétrico para diminuir sua energia potencial e aumentar sua energia cinética. Como na natureza a espontaneidade é sempre ir para o menor potencial elétrico, ele vai para o maior potencial. Justamente porque é uma multiplicação escalar, por isso que a carga negativa vai para o maior potencial elétrico, para justamente ficar positivo, ok? Porque menos com menos vai dar mais, como eu falei. Então, se ele está aumentando, o trabalho é positivo, então o trabalho é positivo, a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial, então a energia potencial elétrica é menor do que a energia potencial elétrica final é menor do que a energia potencial inicial. Bom, se o elétron está vindo para cá, você concorda que quanto mais elétrons estiver vindo para cá, quanto mais elétrons vir para cá, isso aqui vai se tornar negativo. Então vai se tornar um local com menor potencial elétrico. E o sistema tende a parar. O que tem que acontecer para esse circuito elétrico ficar funcionando? Você tem que colocar trabalho. Por quê? Porque ao colocar trabalho, você vai pegar esse elétron e vai forçar ele a ir para o maior potencial elétrico. Por quê? Porque imagine só, aqui sendo maior potencial elétrico 100 volts e aqui sendo 50 volts. Para você pegar um elétron e colocar ele no menor potencial elétrico, olha o que você tem que fazer. O trabalho da força elétrica vai ser menos que multiplicado pelo, ele está no maior potencial, 100 menos 50. Então, o trabalho da força elétrica vai ser menos que multiplicado a 50. Então, o trabalho da força elétrica é menos 50 que. Se o trabalho é negativo, você tem que a energia, se o trabalho é negativo, a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial. Se a energia cinética inicial é maior, você tem que a energia potencial final ela é maior que a energia potencial inicial. Então, você, para pegar esse elétron e colocar em um menor potencial elétrico, você está aumentando a energia potencial. Você só aumenta a energia potencial com trabalho. Por isso que para manter esse sistema funcionando, você precisa de trabalho. Então você tem que colocar trabalho para quê? Para que esse elétron ganhe energia potencial elétrica, portanto diminua sua energia cinética e volte para cá. Ao voltar para cá ele vai fazer isso aqui de novo. Então toda vez que você tem uma aplicação de trabalho aqui, você está justamente pegando esse elétron e levando ele para o menor potencial, o que não é espontâneo. Mas não acontece isso só com os elétrons. Isso aqui é o sentido real. Esse elétron percorrendo esse sistema é justamente o sentido dos elétrons. Mas o que a gente estuda? Esse daqui, esse sistema,
não é a corrente elétrica. A corrente elétrica é justamente com os cátions. Eu fiz isso com os elétrons, mas o que está acontecendo? Também, por quê? Porque esse fio é um metal. Os cátions, que são os positivos, eles estão indo para o menor potencial elétrico. Ó. Eles estão indo para cá. Ó. Ao chegar aqui, esses cátions, ó, perceba que ele foi do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Então vamos para o cátion agora. Ó. O cátion vai ser a mesma coisa. Ó. O trabalho da força elétrica vai ser mais que multiplicado por 100 menos 50. Que ele foi do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Então o trabalho da força elétrica vai ser mais que multiplicado por 50. Isso aqui vai ser mais 50Q. Se o trabalho é positivo, você tem que a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Então, a energia potencial final ela é menor que a energia potencial inicial, ok? Então, ele está indo, ó, quando ele saiu daqui e veio para cá, o cátion veio para cá, ele está no menor potencial elétrico. Então, ele tende a ficar aqui. Mas se todos vierem para cá, esse aqui vai ficar o maior potencial elétrico. Então, não adianta. Por quê? Porque o sistema ia parar. O que tem que fazer? Tem que pegar esse cátion e levar ele para um maior potencial elétrico. Se você pegar um cátion e levar ele para o maior potencial elétrico, isso vai fazer com que a energia potencial, se você sair do trabalho da força elétrica para o cátion mais que, multiplicado, ele está no 50 e ele vai para o 100. Então vai ficar o trabalho da força elétrica vai ser menos 50Q. Então você está tendo um trabalho negativo. Se está tendo um trabalho negativo, a energia cinética inicial é maior que a energia cinética final. Se a energia cinética final é menor, então você tem que a energia potencial final é maior que a energia potencial inicial. Para aumentar uma energia potencial só colocando trabalho no sistema, por isso o trabalho no sistema é negativo. Então você tem que colocar trabalho para que o cátion saia do menor potencial e vá para o maior potencial. Isso só ocorre com gasto de energia, fornecendo energia. Então, quem está aqui? Quem seria esse trabalho? Seria justamente o gerador. Quem é o gerador? O gerador é o U, né, da sua casa. Então, o gerador faz com que esse circuito elétrico se mantenha justamente para que o cátion vá para o menor potencial e o elétron vai para o menor potencial. Então, o cátion vai para o maior potencial e o elétron vem para o menor potencial. O cátion vem para cá e o elétron vem para cá. Ok? Então é assim que uma corrente elétrica funciona. Bom, a corrente elétrica a corrente elétrica verdadeira mesmo é dos cátions e a convencional é dos elétrons, ok? Então aqui, ó, a corrente elétrica, deixa eu ver aqui, a corrente elétrica, deixa eu só achar aqui. O sentido real é do mais para o menos. Então, está falando dos elétrons. E o sentido convencional é de menos para mais. Então, o sentido convencional é os cátions. E o sentido real, o sentido real é do mais para o menos. Mais para o menos é dos elétrons. Então, os cientistas não conheciam ainda o cátion, por isso que falou que os elétrons se movimentavam assim, mas na verdade são os cátions também. Ok? Então tem essa mistura aí de sentido convencional e sentido real. Bom, o sentido real é dos cátions e o sentido convencional é dos elétrons. Ok? Então a carga positiva tende a ir para o menor potencial. Então a carga positiva tende a ir para o menor potencial, mas você precisa de trabalho para ela ir para o maior potencial. E o elétron tende a ir para o maior potencial e ele precisa de trabalho para ir para o menor potencial elétrico. Então isso tudo ocorre em um circuito elétrico. Bom, agora eu só vou falar de unidades. Unidades, ao mencionar tudo isso, as unidades, o que seria miliampere?
falar das unidades de corrente elétrica, para você ter isso em mente. Bom, o que seria miliampere? Então, 1 miliampere é igual a 1 vezes 10 à terceira, menos 3. 1 microampere é 1 vezes 10 a menos 6. 1 nanoampere é 1 vezes 10 a menos 9. E 1 pencanoampere é 1 vezes 10 a menos 2 amperes. Ok? Bom, agora eu vou falar de corrente elétrica e ela se dividindo em nós. Por exemplo, vamos lá. Você tem que a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Principalmente, a corrente elétrica vai ser o fluxo de aqui é o menor potencial elétrico e aqui é o maior potencial elétrico. Ok. Então, se você tem um cátion que está no menor potencial elétrico, para ele ir para o maior potencial elétrico, não é espontâneo. Por quê? Porque do cátion ir para o maior potencial elétrico, você está aumentando a energia potencial elétrica. Portanto, se você aumenta a energia potencial de um sistema, não é espontâneo, porque a espontaneidade sempre tende a menor potencial elétrico ou menor potencial do sistema. Então, para que um cátion vá para o maior potencial elétrico, você tem que colocar trabalho. Quem seria o trabalho? Um gerador. Ok. Então, você tem que o trabalho da força elétrica é igual a carga multiplicado pela a diferença de potencial. Ok? Digamos que a diferença de potencial aqui seja 0 volts e aqui seja 10 volts. Então vai ser do menor para o maior. Então o trabalho da força elétrica vai ser a carga que é positiva multiplicado pelo 0 menos o 10. Então o trabalho da força elétrica vai ser a carga multiplicado por menos 10. Então, se está multiplicado por menos 10, o que é carga? A carga é a quantidade de carga vezes carga elementar. Isso é a carga. Então, você tem que para você pegar uma carga e sair de 0 volts para menos 10 volts, você tem que gastar um trabalho da força elétrica que vai ser igual, digamos que aqui seja uma carga só, 1 vezes a carga elementar. Quem é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19, multiplicado por menos 10. Então, o trabalho da força elétrica para pegar apenas uma carga e colocar ela no maior potencial vai ser menos 10, 19, né? Vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19 multiplicado por 10. Então, o trabalho da força elétrica vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 18 joules, ok? Então, para você pegar um elétron ou um próton e sair sair do menor potencial elétrico e ir para o maior potencial elétrico, você tem que gastar 1,6 vezes 10 a menos 18 joules. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é 1 elétron volts. Isso aqui é 1 elétron volts. Ok? Então, é justamente 1 elétron volts. O que é 1 elétron volts? É pegar um elétron e colocar ele em uma maior potencial elétrico, saindo do 0 volts e indo para o 10 volts. Então, seria 1 volt, seria 1 elétron e 1 volts. Então, 1 elétron ou um cátion aplicando em 1 volts. Então, saindo tipo de 0 volts para 1 volts. Então, isso aqui seria 1 volts, seria 10 a menos 19. Se fosse 10 volts, então 10 elétron volts seria 10 elétrons ou cátion, saindo seria 10 volts. Seria
para você pegar um cátion e levar ele para um maior potencial elétrico, você tem que gastar 10 elétron-volts. Que são 10 elétron-volts? São 10 volts, que são 10 elétrons ou cátions saindo do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Ok? Então, vamos entender uma coisa. Você tem dois tipos de corrente elétrica. Você tem a corrente elétrica, contínua e você tem a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica contínua é aquela que aqui está um circuito elétrico. É uma corrente contínua, é aquela que só tem ela só tem apenas um circuito, só um sentido. A corrente convencional seria assim, mas a corrente que a gente estuda é assim, ó. Seria o elétron, né, o cátion, saindo do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Então você tem que realizar trabalho para que isso mantenha. E então isso aqui é contínuo. E o que é na realidade? Quem trabalha assim é as lâmpadas de LED. Mas na realidade, na maioria das vezes, a gente trabalha com a corrente alternada. O que é a corrente alternada? Aqui você tem um circuito elétrico. E esse circuito elétrico, uma hora ele está assim, outra hora ele está assim. Por quê? Porque lá na usina hidrelétrica tem o fluxo elétrico, que é o fluxo dividido pelo o tempo. Isso aqui, o fluxo de elétron é de 60 Hz por segundo, 60 vezes por segundo. Por isso que você não consegue identificar essa corrente alternada. Ela é mais rápida que o seu olho consegue captar. Mas se você pegar um celular e gravar a lâmpada em câmera lenta, você vai ver que ela está apagando e acendendo, apagando e acendendo, apagando e acendendo. Mas ela apaga em 60 Hz por segundo, então é muito mais rápido do que o nosso olho pode perceber. Então a gente só vê claro, ok? Bom, vamos agora para a divisão da corrente em um nó. A divisão da corrente no nó. Divisão da corrente no nó. Bom, digamos aqui ó, que você tem um circuito elétrico e esse circuito elétrico ele se ramifica. Aqui tem um resistor e aqui tem outro resistor. E depois ele se encontra de novo. Bom, aqui ó, vai ter o menor potencial, o maior potencial. Então a corrente está fazendo isso, né? A corrente convencional, que seria justamente quem está no menor potencial indo para o maior potencial. Quem vai para o menor potencial, maior potencial vai ser o cátion, mas eu falo aqui o elétron. Bom, então a corrente está vindo para cá, e ao chegar aqui ela se divide. Bom, se a corrente elétrica fosse I, então para cá ó, ela vai 0,5 I e para cá ela vai 0,5 I. E depois ela se encontra aqui e se transforma em I novamente e volta para cá como I. Ok? Então, o que depende para que a corrente seja igual? Justamente a resistência. Na próxima aula a gente vai entender, nesta aula já a gente vai entender a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? Bom, a primeira lei de Ohm fala o seguinte, que U é igual a R vezes I. Então, se a DDP é constante, isso aqui sendo a U sendo constante, o trabalho sendo constante, você tem que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser sua corrente. Quanto menor for a resistência, maior vai ser a sua corrente passando pelo circuito. Digamos que,
vou apagar isso aqui. Digamos que você tem aqui, você tem uma resistência, você tem 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere e 3 ampere. Aqui você vai ter uma resistência de 1 ampere e aqui você vai ter uma resistência de 2. Bom, quando essa corrente chegar aqui, se a DDP é constante, quem tiver a menor resistência vai ser a maior corrente. Aqui não é a maior corrente, então se a DDP fosse, por exemplo, 1, então se aqui a DDP fosse 1, o R é 1, então a corrente é 3. Não. Então aqui seria 2 ampere, seria 1 e aqui seria 1 ampere. Por quê? Porque a resistência é essa resistência é 2 vezes maior que essa. Então a corrente tem que ser 2 vezes maior do que a corrente do 2 ohms, ok? Bom, ao falar disso, falar que a DDP é igual a resistência multiplicada pela corrente, toda vez que você tiver uma DDP constante, é inversamente proporcional. Quanto maior a resistência, ou quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor será a corrente. Bom, agora vamos para o último assunto desta aula de corrente elétrica, que é justamente o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica. O que é o trabalho da força elétrica? A gente aprendeu que o trabalho da força elétrica é a carga multiplicada pela diferença de potencial. Ok, mas o que é potência? Potência é trabalho dividido pela a variação do tempo. Então, potência vai ser igual a o trabalho Q vezes U dividido pelo ΔT. Bom, a gente aprendeu que corrente elétrica é a carga dividido, então a gente aprendeu que corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. Coloca isso aqui, aqui, Então, o que é potência? Potência vai ser I vezes U. Então, potência é I vezes U, ok? Então, se a potência é I vezes U, você também tem que potência é igual a energia dividido pelo trabalho. Então, a energia vai ser a potência multiplicado pela a quantidade de tempo. Então, a energia vai ser U vezes I multiplicado pelo ΔT. Isso aqui é a energia consumida. Energia consumida. Então, como você calcula a energia vai ser a potência multiplicado pela quantidade de tempo. Bom, então se potência é U vezes I vezes U, o que é I? Ampere. Multiplicado, o que é U? U é volts. Então, ampere multiplicado por volts vai ser igual a joules. Ok? Que é potência. Então, ampere vezes volts é igual a joules. Bom, a aula de hoje termina aqui. A gente aprendeu o que é uma corrente elétrica e como que ela funciona e como que o circuito elétrico funciona. Então, a aula de hoje é isso. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. E deixa o like e compartilhe.